Olá, estudante da EJA. Meu nome é Lilian e hoje estou aqui para compartilhar com vocês essa aula. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre cidadania. Para você, o que é ser cidadão? É uma pergunta que eu gostaria que vocês refletissem. Para ajudar na resposta dessa pergunta, eu escolhi uma música. É uma música que nós vamos ouvir aqui, Pacato Cidadão, composta por Samuel Rosa e Chico Amaral, em 1994. Mas essa música trata de um tema que ela é atual sempre, certo? Então vamos ver só uma parte da música para trazer a nossa memória musical aqui. Vamos lá? Ô Pacato Cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa não. Você vive lá no meu, mas a guerra todo dia a dia não. Eu tracei a vida inteira planos são incríveis, são a luz do sol. Apoiado em poesia, tecnologia, agora vai! Pacato Cidadão, a civilização, vai! Pacato Cidadão, a civilização. Ô Pacato Cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa não. Ser filho da utopia, mas a guerra todo dia a dia não. Eu tracei a vida inteira planos são incríveis, pra uma luz do sol. Apoiado em poesia, tecnologia, agora a luz do sol. Pra que tanta TV? Tanto tempo pra perder. Qualquer coisa que se queira, saber querer. Tudo tem dissipação, de vez em quando é bom misturar um brasileiro com alemão. Pacato Cidadão, da civilização. Ô Pacato Cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa não. Certo, filho da utopia, mas a guerra todo dia a dia não. Eu tracei a vida inteira pra noção incríveis, não a luz do sol. Apoia de poesia, tecnologia, a luz do sol. Pra que tanta sujeira nas ruas e nos rios? Qualquer coisa que se suje tem que limpar. Se você não gosta dele, diga logo a verdade, sem perder a cabeça, não, sem perder a amizade. Pacato Cidadão. Bom, acho que deu para ter uma ideia da música, né? Para quem já conhecia, se recordar. Vamos lá. O que será que a letra quer nos contar? Então, ela começa com o título Pacato Cidadão. O que quer dizer pacato? Pacato significa alguém de natureza calma, não agressiva, pessoa dotada de muita paciência, qualidades até positivas. Mas a nossa música, Pacato Cidadão, ela fala dos dois últimos adjetivos, inerte, quase apático. A letra apresenta um retrato sobre o cidadão brasileiro que opta por viver a vida de um jeito apático, sem reclamar de nada, sem questionar, deixando assim que os assuntos políticos e sociais, que deveriam ser obrigação de todos, fiquem apenas nas mãos dos governantes. É como se o cidadão não se sentisse parte das questões sociais que definem a vida. E a letra retrata esse jeito de deixar as coisas acontecerem sem qualquer tipo de preocupação. Vamos entender melhor essa crítica feita em Pacato Cidadão, fazendo então agora a análise da letra da música. Vamos lá? Ô Pacato Cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa não. Se finila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não. Certo? Então vamos ver. Se finila a utopia significa acabou a utopia em francês. E o que quer dizer utopia? É um estado considerado ideal para se viver em harmonia e felicidade plena entre os indivíduos. É uma forma de imaginar a sociedade perfeita, com situações mais justas para todos, igualdade, boas condições financeiras e bem-estar. Porém, saímos tanto daquilo que seria de fato o correto, que hoje a ideia de utopia mais parece uma fantasia, algo impossível de se realizar. O Pacato Cidadão tem um pouquinho de cada um de nós, certo? Que vai para a guerra todos os dias, mas está adormecido. Ele não sabe muito o motivo de tantas horas de trabalho, apenas se entrega àquilo que é imposto, sem questionar absolutamente nada. Certo? Vamos lá para a segunda. Tracei a vida inteira
Planos tão incríveis trama a luz do sol. Apoiada em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol. O segundo trecho apresenta o nosso sonho, pois mesmo sendo pacatos, sonhamos com planos incríveis, né? Planos tão incríveis ali que ele fala. Planejamos o futuro e nos apoiamos nas artes para tentar suprimir um pouco das nossas angústias. Acontece que os planos traçados parecem nunca acontecer. E é isso que a letra sugere. Em seguida, vem o refrão reforçando, né? Ô pacato cidadão, pacato da civilização. Vamos lá. Para que tanta TV, tanto tempo para perder? Qualquer coisa que se queira, saber querer. Tudo bem, dissipação, também de vez em quando é bom. É bom, né? Ele fala aqui. Misturar o brasileiro com o alemão. Aí repete lá, pacato cidadão, pacato da civilização. Então chegamos então à parte mais crítica aqui da música, né? Que ele questiona o excesso de televisão, né? Para que tanta TV que ele fala lá, com programas que contribuem mais para deixar o cidadão ainda mais adormecido, né? Perdendo tempo todos os dias, né? A letra até sugere que é bom ter um pouco de distração, não faz mal nenhum, né? De vez em quando, mas o uso excessivo é que não é bom. É importante ressaltar que, apesar da música fazer lá uma crítica na sociedade, lá no cenário político dos anos 90, a crítica ainda é atual, né? Ainda vemos muito desse cidadão pacato aqui nos nossos dias, né? Próximo. Para que tanta sujeira nas ruas e nos rios? Qualquer coisa que se suje tem que limpar. Se você não gosta dele, diga logo a verdade, sem perder a cabeça, sem perder a amizade. Nessas estrofes, a letra aponta alguns dos principais problemas do país que temos ainda hoje, né? O excesso de sujeira nas ruas, a falta de políticas ambientais que de fato funcionem, né? Políticas que funcionem. E culpa também o próprio cidadão, que muitas vezes não cumpre os seus deveres, né? Em seguida, a música aborda a hipocrisia, a falsidade que acabamos permitindo em nossas vidas, né? Mas que tipo de hipocrisia? Muitas vezes criticamos o outro, mas esquecemos de olhar para nós, né? O quanto eu tenho sido um bom cidadão, né? Porque às vezes a gente só olha os políticos, o meu vizinho, as pessoas e eu, né? Então eu preciso ter aqui a minha autocrítica, né? Consertar o rádio e o casamento corre a felicidade no asfalto cinzento. Nesse trecho, o Skank aborda o marasmo, a infelicidade das relações afetivas, está falando do casamento, e o quanto isso tem tornado a vida muitas vezes insustentável. Próximo estrofe diz: se abolir a escravidão do caboclo brasileiro, numa mão educação, na outra o dinheiro. Veja, a letra ela se refere à escravidão como ainda existente, né? Nós sabemos que ela foi abolida lá no passado, mas infelizmente a sociedade continua sendo escravizada de forma de trabalho exaustivo, carga horária grande, salários degradantes, né? Então ainda há uma escravidão. O povo continua a ter que fazer escolhas, né? Numa mão a educação, na outra o dinheiro, e escolhas que elas não poderiam ser divididas, né? São direitos, né? Educação, dinheiro, amor, deveriam ter isso sempre. E não precisar escolher entre um e o outro, né? Aqui, quando se tem uma coisa, se perde outra. O pacato cidadão precisa abrir mão de algo para conseguir outra coisa. E isso sempre foi assim. Como podemos observar, a análise da música Pacato Cidadão é um triste retrato do Brasil atual, né? Foi feito lá em 94, mas ainda é atual. A música do Skank, apesar de ter uma melodia animada e divertida, como nós ouvimos, ela traz uma crítica para cada um de nós, que vivemos muitas injustiças sociais e muitas vezes continuamos de braços cruzados. Assistimos tudo sem tomar qualquer atitude.
é a qualidade do cidadão de poder exercer o conjunto de direitos e liberdades políticas, socioeconômicas de seu país, estando sujeito a deveres que lhe são impostos, relacionando-se, portanto, com a participação consciente e responsável do indivíduo na sociedade, zelando por seus direitos, zelando para que os seus direitos não sejam violados. Quais são os direitos? Direitos individuais e coletivos. São uma série de direitos básicos garantidos por quem? Pela nossa Constituição. E nós vamos ver aqui agora no artigo 5º quais são esses direitos e deveres. No capítulo 1 da nossa Constituição, aqui do título 2, dos direitos e deveres individuais e coletivos, nós podemos ler aqui, ó. Todos são iguais perante a lei. Nós ouvimos isso sempre. Sem distinção de qualquer natureza, está escrito na Constituição, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, não pode quebrar, do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes, aonde aplica isso? Direitos sociais à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Então, nossa Constituição nos garante esses direitos. Temos educação? Sim, mas ela é de qualidade? O quanto eu invisto, o quanto eu vou lá na escola dos meus filhos, né? A saúde, temos saúde? Sim, mas ela é para todos? Em todos os níveis, né? Sabemos que o SUS é muito bom, mas ele é bom para todos, né? A alimentação, todos têm acesso à alimentação, trabalho, moradia digna, com saneamento básico, transporte não tão lotado, né? O lazer, a segurança, a previdência social. Sabemos que temos direito a tudo isso, mas eles estão sendo garantidos, né? Para todos, né? Todos têm acesso. Mas vamos agora aqui pensar um pouquinho sobre os significados dessas palavras: cidadão, cidadania. Então vamos lá. O que é ser um cidadão? Então, baseado em tudo que nós vimos na música, na lei, vamos fazer um resumo aqui. O que é ser então um cidadão? Ser um cidadão é ter direito que à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, ter direitos civis, é também participar do destino da nossa sociedade, votar e ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais. Então eles precisam caminhar juntos, direitos políticos, os direitos civis e os direitos sociais, para que a democracia realmente aconteça, né? Para que ela seja para todos. Então, nós podemos aqui ver mais aqui, né? Quais são os direitos sociais? Aqueles que garantem a participação, do indivíduo na riqueza coletiva, o direito à educação, ao trabalho justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Esse é um desejo muito grande, né? E o que é essa cidadania, né? O cidadão é que exerce a cidadania. Então, a cidadania é uma expressão concreta do exercício da democracia. Exercer a cidadania plena é ter então que os direitos civis, políticos e sociais, eles realmente acontecendo. Expressa a igualdade dos indivíduos perante a lei, pertencendo a uma sociedade organizada. Mas vamos lá, vamos responder. Vamos parar agora para pensar. Você tem agido como um bom cidadão? Quais são as ações de cidadania que você tem praticado? E eu queria trazer isso para o nosso momento atual, o momento que nós estamos vivendo com essa pandemia. Você tem agido como um bom cidadão, cumprindo o seu dever, se preservando, se protegendo e protegendo o outro, usando máscara, álcool em gel, distanciamento social, respeitando as regras de distanciamento, o toque de restrição? Ou você só fica criticando a política, esquecendo que se você não cuidar bem da sua saúde e se proteger, você vai agredir o outro, né? Você vai levar doença para uma outra pessoa e você corre um grande risco, como nós estamos vivendo o caos da saúde, de não ter um hospital para você ser atendido. Então, pratique ações de cidadania, fazendo o seu papel de cidadão,
principalmente nesse tempo tão crítico que nós estamos vivendo, certo? Um tempo onde que eu respeito o meu parceiro ali, né? O meu vizinho, cumprindo o meu papel. Então vamos ficar atentos, né? Não vamos viver uma falsidade, olhar só para o outro. As pessoas não usam máscara e eu não estou usando máscara. As pessoas, olha para você e haja como um bom cidadão, porque se cada um fizer isso, nós vamos ter o quê? Uma sociedade mais equilibrada, né? E aí os direitos e os deveres vão estar sempre em harmonia, certo? Então esse foi o nosso primeira parte da nossa aula, falando sobre o tema cidadão e cidadania, trazendo bastante reflexão. E agora a gente vai fazer umas atividades de leitura e interpretação aqui em língua portuguesa, utilizando a nossa música. Então nós vamos fazer o estudo da letra da música. Eu já antecipei aqui e já destaquei as letras para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo aqui. Então, pinte as palavras iniciadas com a letra C de verde e as palavras com a letra C no meio, pinte de vermelho. Então, eu já pintei aqui. Então, olha aqui a primeira. Cidadão, si. Chamei, CH, chamei. Aqui aquela frase em francês, né? C'est fini, começa com a letra C. Agora em vermelho, tracei, olha a letra C bem no meio. Incríveis, olha, lembra, tá vendo? A letra C tem uma consoante, vamos colocá-la maior aqui para ver, ó. Ela tem uma consoante com ela, então eu não falo incíveis, mas eu falo incríveis. A letra R traz um som mais forte para o C. Tecnologia tá aqui, ó. O C tá no meio, ele não tem nenhuma vogal, então eu vou falar ele com o som dele. Tec. C, não falo tecnologia, eu falo tecnologia. Aí repete aqui, ó, o pacato cidadão, pacato, o C tá no meio, cidadão nós já tínhamos visto. Tracei, incríveis, tecnologia, nós já tínhamos visto. Só que civilização que tá no início, certo? Então, essas são as palavras destacadas aqui no texto. Agora nós vamos pensar em alguns sinônimos. O que é sinônimo? Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado, certo? Então lá, quem é o calmo de natureza mansa? Onde eu acho essa descrição na minha letra? Nós vimos lá no início da aula, vamos lá, vamos colocar tudo maiúsculo, é o pacato, né? O pacato é calmo, de natureza mansa, né? E outras características, né? Quem é um sujeito, uma pessoa? Vamos ver no texto aqui da letra da música. Onde eu acho um sujeito, uma pessoa? Qual palavra pode trazer o mesmo sentido? É o cidadão, né? Cidadão. Então, pacato cidadão. E vamos pensar agora num outro sinônimo que descreve uma nacionalidade e uma origem. Nós temos duas nacionalidades aqui. Misturar o brasileiro com o alemão. Então, brasileiro, vírgula, alemão. Então, são palavras que descrevem aqui nacionalidade e origem, certo? Opa! Voltando aqui para o nosso terceiro exercício, assinale abaixo as condições indispensáveis para a efetivação da nossa cidadania, para que confirme a nossa cidadania. Então vamos ler aqui. Ter educação de qualidade efetiva a minha cidadania? Sim, faz valer a minha cidadania. Saúde para todos, o que vocês acham? Com certeza, certo? Alto índice de desemprego. Quando eu tenho alto índice, eu tenho a minha cidadania efetivada? Infelizmente não, né? Então eu não vou pôr o X. Respeitar a si e aos outros. É o direito e dever, né? Vamos lá. Reconhecer os direitos e deveres. Faz parte, né? Opa. Onde foi? Opa, foi pro lugar errado. Aqui. Reconhecer os direitos e deveres. Não saber ler e escrever. Impossível, né? Porque eu preciso saber ler e escrever para eu poder votar,
para eu poder conhecer, para eu ler, para eu entender, né? Então, não saber ler e escrever não efetiva a minha cidadania. Opa, o X subiu ali em cima. Ter moradia faz parte da Constituição, artigo 5, né? Ter saneamento básico, né? Ter moradia é com saneamento básico, né? E ter segurança também está lá na nossa Constituição. Então, vamos ler aqui quais são as condições indispensáveis para a nossa efetivação da cidadania. Então, ter educação de qualidade, saúde para todos, respeitar a si e aos outros, conhecer os direitos e deveres, votar, ter moradia, ter saneamento básico e ter segurança, certo? Todas essas são condições indispensáveis para que a minha cidadania realmente aconteça. E como cidadania começa com a letra C, hoje nós vamos fazer vários exercícios pensando na letra C do alfabeto, certo? A letra C é uma consoante, é A, B, C, é a terceira letra do nosso alfabeto. Se nós juntarmos a letra C com as vogais A, E, I, O, U, nós teremos novas sílabas, certo? Porque as vogais elas dão o som, elas mudam o som, na verdade, das consoantes. Então, a letra C de cidadania com A faz o K, e com o K eu posso escrever casa. A letra C com a letra E da vogal eu posso escrever cebola. A letra C com I faz o si, eu posso escrever cidade. Letra C com O faz o co, eu posso escrever coelho. A letra C com U faz o cu, e aqui a palavra é curioso. Vocês perceberam que o C e o CI estão pintados de vermelho porque eles trazem um som para o C diferente, um som parecido com o S, mas aí eu preciso aprender a escrita, certo? Então, cidadania tem um som de S, mas eu não escrevo com S, eu escrevo com C, porque ela vem da palavra cidadão, que eu escrevo com C, certo? Então, cidadania, que é o nosso tema, ela inicia com a letra C. Opa, mas esse não tá querendo escrever hoje, hein? Letra C. Vamos pôr um C maiúsculo aqui. E quantas letras tem a palavra cidadania? Pensando, ó, letras e não sílabas. Então, vamos contar. Então, si, da, d, ni, a. São 9 letras. Muito bem. Mais um exercício. Leia as palavras abaixo e preste atenção nos sons de C e CI. Lembra que são sons diferentes, mas fazem parte da sequência de sílabas da letra C. Depois escreva no quadro ao lado pela indicação da sílaba. Então, na primeira linha, todas as palavras que começam com K, segunda com C, terceira com C, a quarta com CO e a quinta com CO. Vamos lá. Primeira palavra, cu, cupido. Onde eu vou colocar a palavra cupido? Aqui, muito bem, no cu. Vou pôr uma vírgula. Corrida, CO, corrida. Então, vamos escrever aqui no CO, corrida. Céu, olha lá, céu, CE, céu e tem um acento. Curso, CU. Casamento, CA, casamento. Muito bem. Próxima, cinema. Olha lá, cinema, CI. Próxima aqui, corpo. Começa com CO, corpo. Vou uma vírgula aqui, corpo. Cimento, CI, cimento. Próxima, CA, carro, carro. E a última aqui, 5, CI, 5. Então, vamos ler? As palavras que começam com CA é
casamento, carro. CE, céu, só tinha uma palavra. Vamos tirar a vírgula aqui. CI, cinema, cimento, cinto. Com CO, corrida, corpo. E CU, cupido e curso. Muito bem. Vamos lá para a nossa próxima atividade. Agora nós vamos observar as figuras e completar o quadro. Então vamos lá. Eu vou observar e vou fazer o que eu vou ter que completar. Nesse primeiro quadro eu vou ter que escrever a palavra da figura. A segunda eu vou separar ela em sílaba. Vou contar quantas sílabas tem e depois quantas letras a palavra tem, certo? Então vamos lá. Que figura é essa aqui? É uma casa. C-A-S-A. Casa. Como que eu separo em sílaba? Eu separo o C-A-K, tracinho, S-A, sa. Vamos contar quantas sílabas? C-A uma, S-A duas. Duas sílabas. E quantas letras? Uma, duas, três, quatro. Então, nós sempre teremos mais letras do que sílabas, certo? Porque a sílaba é a soma de duas letras. Aqui são várias comidinhas, então nós vamos chamar isso de alimento, certo? Vamos pôr no plural, porque tem vários alimentos ali, né? Vamos separar em sílaba? Então, nós vamos separar conforme nós falamos, certo? Se nós falamos separadinho, nós separamos. Se nós juntamos, aí elas ficam todas juntinhas. Então, ó, a, tracinho, li, men. Eu falo um som só, não falo men. Então, é M, E e o N, porque o N nunca pode ficar sozinho. Tos. Também é um som só, T-O com S, porque o S também não pode ficar sozinho, certo? Quantas sílabas tem? Uma, duas, três, quatro sílabas. Quatro sílabas. E quantas letras tem? Tem bastante, né? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 letras. É uma palavra que tem 9 letras. Próximo aqui tem um médico com um paciente, nós vamos chamar isso daqui de saúde. Vamos lá? Como que eu falo? Eu falo Opa, ele tá mudando. O pode ficar sozinho. D, porque eu não falo saúde, eu falo saúde. Eu falo separado. Quantas sílabas? Vamos lá? Uma, duas, três. 3 sílabas. E quantas letras? Uma, duas, três, quatro, 5 letras. E a nossa última aqui é uma sala de aula com a professora. Nós vamos chamar isso de educação. Faz parte lá do nosso direito, né? Como que a gente vai separar essa sílaba? E a última vai ficar tudo junto, são, certo? Quantas sílabas tem? Uma, duas, três, 4 sílabas. Vamos descer para ficar bonitinho. E quantas letras tem? Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Muito bem, vamos ler as palavras? Então foi casa, alimentos, saúde, educação, direitos do cidadão. E agora aqui, utilizando as sílabas KCC Cocu, nós vamos completar e formar as palavras de acordo com a figura. Qual é essa figura aqui? Uma ferramenta que nós usamos muito na educação, né? É a caneta. O que é que está faltando ali? É o caneta. Isso mesmo. E essa próxima figura aqui, o que é isso daqui? É um coração. Qual é a sílaba que está faltando? É o coração. Muito bem. E agora aqui, que figura é essa? É uma cama. O que está faltando? É o
C com A para fazer cama. E essa figura aqui? Vários prédios juntos formam uma cidade. Tá faltando o C com I, cidade. E esse objeto aqui, ó, muito usado hoje em dia, o que tá faltando aqui? É o C com E, né? Celular. E essa nossa árvore bonita aqui, gostosa para o verão, é o nosso coqueiro. Falta a letra co. Então vamos ler as palavras? Caneta, coração, cama, cidade, celular, coqueiro. Muito bem. Agora aqui é uma brincadeira, né? A gente vai seguir as setas e nós vamos encontrar a palavra que está escondida aqui. Então, vamos lá. A primeira começa aqui, né? Tá saindo do C, então é C, A, S, opa, S, A, A, M, E, vamos lá? Próxima letra, N, T e O. Qual palavra nós formamos? Vamos falar aqui, ó, casamento. Se a gente fosse separar em sílaba, como ficaria? Tudo junto. Ó, ele tá mudando aqui sem autorização. Casamento, certo? Quantas sílabas tem? 1, 2, 3, 4 sílabas. Qual é a próxima palavra aqui escondida? Vamos seguir, agora é de cima para baixo. Começa com C também, certo? Então, C, A, P, o A, C de novo, o I, D, aqui é a setinha para o A, tá? A, D e E. Qual palavra formou? Capacidade. Vamos separar a sílaba? Ó, D. Olha quantas sílabas tem. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Todos nós temos capacidade, certo? E nós podemos melhorar a nossa capacidade, né? Quanto mais eu aprendo, mais eu aumento. Aqui nós temos uma palavra que também está escondida, mas a gente vai utilizar as primeiras letras de cada uma para descobrir. Que palavra será essa? Então, a primeira figura é a letra C de casa. Que figura é essa? É uma espada, então E de espada. Que figura é? Navio, N de navio. A figura de um ovo, ó. A figura de um cacho de uva, mas a gente vai pensar só na uva aqui. Uva, U. Um ratinho, R, e uma asa, A. Que palavra que estava escondida aqui? C com E, C, N com O, no. Cenoura, cenoura. E a próxima? Isso é um cinto. Cinto, nós sabemos que começa com a letra C. Tem o som de S, mas escreve com C. Uma igreja começa com I. De novo, o nosso navio, N. Elefante, E. Uma mão, a mão escreve com M, mão, M. E o abacaxi com a letra A. Qual é a palavra que estava escondida? C com I, si, N com N, M com amar. Juntando é si, ne, ma. Muito bem. Nós vimos lá na nossa letra, na análise da letra, que o C com algumas outras consoantes tem um som diferente. Então, o C com R, ele traz na palavra cruz, né? Aqui, ó, C com R,
cruz, tá vendo? C-R-U e o Z, cruz. C com L, clá, C-L-A, claro. E o C com H, sh, C-H, sh, ó, C-H-U, chuva. É o próprio som da chuva, certo? Então, agora, o que nós vamos fazer nesse quadro? A gente vai colocar as palavras de acordo com as iniciais, certo? As palavras que começam com CR, CL e CH. Então, vamos começar aqui com a primeira. A primeira palavra é cravo, CR. Então, vamos escrever aqui, cravo. A segunda é clima, CLI, clima. Então, na coluna do CL. Próxima, cloro. Cloro também é CL. Então, vamos colocar aqui embaixo, cloro. A terceira, aqui a quarta, creme, CR, CRE, cre, creme. Próxima, CLA, classe, classe. CH, com A, chá. Então, aqui, CH, chaveiro. Vamos lá? Chaveiro. Opa, tá querendo ir embora? Chaveiro. Próxima, CH com O, show. Então, vamos aqui na coluna do CH. Chocolate. Próxima, cristal, CR. Vamos aqui. Cristal. CLU, clu. Vamos aqui. Clube. Opa. Clube. Muito bem. CH e cheiro. Cheiro. CARU, cru. Cru de cruzeiro. E a última aqui, CHI, é o chinelo. Muito bem, olha quantas atividades que nós fizemos, certo? Então, essa aula de hoje, nós falamos bastante sobre a letra C, vimos que a letra C combinada com outras consoantes, ela forma sons, a letra C com vogais formam sílabas, certo? E quando as sílabas com R, L e o H, elas formam sílabas complexas. Então, o cru, clá, chu, né? Então, cra, cre, cri, cro, cru, clá, clé, cli, cló, clu, chá, xé, xi, xó, chu, né? Então, nós temos vários sons e formamos várias palavras. E voltando a pensar lá no nosso início da aula, né, sobre a nossa cidadania, vamos refletir aqui então, cidadão. O estudante do EJA, que é aquele aluno que precisou por um tempo parar, está voltando depois de um tempo, ele precisa priorizar a educação, porque a leitura e a escrita, elas são ferramentas importantes para que você, estudante, exerça seu papel. Então, não desista. É um tempo difícil aprender, eu sei que vocês vêm de um trabalho, não é fácil, mas não desistam de aprender, porque a sua democracia, né, vai ser mais palpável quando você tiver esse domínio. Então, você vai poder exercer a sua democracia, ver a democracia, né, que ali no seu dia a dia, porque você vai poder cobrar, né, o seu direito, o seu dever como cidadão. Então, não desista da educação. Vale a pena todo esforço. Lembra, são ferramentas, leitura e escrita, ferramentas importantes para que você exerça a sua cidadania, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje e até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham aprendido e saiam aqui na sua cabeça. Eu preciso ser um cidadão e exercer bem a minha cidadania. Tá bem? Boa noite a todos. Até mais.